Graça e paz do Senhor Jesus no seu coração. Amém. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Hoje nós estaremos fechando essa série curta de das mensagens que nós começamos a trabalhar há 2 semanas atrás. Eu louvo a Deus por estar aqui, porque eu tive uma semana muito difícil, uma semana de muita luta, lutas internas, travadas comigo mesmo e outras situações externas que me atingiram bastante essa semana, mas graças a Deus eu estou aqui fazendo o que eu mais amo fazer, que é compartilhar, ministrar a palavra de Deus para vocês. Abra sua Bíblia comigo. O tema está aí na sua frente, no telão. Transições, movimentos em direção ao propósito. Dá mais um enter, Davi, por gentileza. Eu quero recordar com vocês essa definição de transição que nos acompanhou ao longo dessas semanas, e eu fiz questão de repeti-la ao longo dessas mensagens, justamente para nós gravarmos, e não só gravarmos, mas para entendermos o que o Espírito Santo, qual a direção, termos uma compreensão clara do que o Espírito Santo falou e continuará falando aos nossos corações hoje ainda. Transição não é qualquer movimento, mas é movimento em direção ao propósito. E nós destacamos isso através de 2 personagens bíblicos muito importantes. Inclusive, hoje eu quero aqui recordar os 3 pontos que nós destacamos e que tiramos como lição da vida de Abraão, mas nós também vimos alguns pontos importantes da transição a partir de Moisés, o grande líder da nação. E aqui eu preciso abrir um parênteses e dizer para vocês que o tema não se esgota hoje. Eu vou fechar o tema com esse outro personagem que foi muito importante na história do povo de Israel, um homem chamado Josué, que, quando nós olhamos para a narrativa do livro de Êxodo e no próprio livro que ele escreveu, nós vemos que Josué foi um auxiliar de Moisés, e eu vou falar um pouco da importância disso no desenvolvimento e também na conclusão da mensagem. Mas nós vimos através desses 2 personagens, tiramos lições importantes sobre transição. E destacamos essa definição, que transição não é qualquer movimento, mas é movimento em direção ao propósito de Deus. Amém? E hoje nós chegamos então na última parte da mensagem. Abra sua Bíblia comigo, eu quero ler esse texto. Livro de Josué, no capítulo 1. Versos 1 ao 9. Eu vou fazer a leitura na NVI e vou pedir para os irmãos, cada um acompanhe na sua versão, na versão que tem disponível. Josué capítulo 1, versos 1 ao 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, que do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas,
até o Mar Grande, ou seja, o Mar Mediterrâneo no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Imagino eu, quando leio, toda vez que me encontro com essa passagem bíblica, uma cena fica estampada na minha mente. A morte de um grande líder e um novo sucessor, auxiliar desse grande líder. Nós lemos na semana passada, finalzinho do livro de Deuteronômio, no capítulo 34, que não houve em Israel, nunca mais houve um líder como Moisés, que conheceu Deus face a face. E quando eu leio esse texto, me encontro com essa narrativa, a imagem que estampa na minha mente é a morte de um grande líder e o surgimento de um auxiliar que se transformou, que se tornou num grande líder da nação e que acessou Canaã. Inclusive Moisés, no Monte Nebo, que foi o monte onde ele morreu, ele sobe, e quando leio aquela passagem, eu penso que Deus não permitiu ele entrar na terra prometida, mas permitiu ele ver a terra no horizonte. O último gostinho de Moisés foi visualizar a terra de Canaã, e depois, então, ele morre, Deus chama Josué, e eu imagino, irmãos, quando eu leio esse texto, que Josué não precisaria, não necessitaria de uma mensagem mais significativa do que essa para ele naquele momento de transição. Eu vou falar um pouco disso. Imagina, morre o grande líder, ele assume a liderança da grande nação, e nós sabemos pelo contexto, todo o livro de Êxodo, e a sequência das narrativas, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, o próprio livro de Josué, nós vemos que o povo de Israel foi um povo rebelde contra o Senhor, é ou não é? Foi uma nação dura, foi uma nação coração fechado, mas Deus tinha um propósito. Nós vimos que esse propósito, ele começa com o chamado de Abraão. Abraão responde esse chamado, e então, a partir disso, segue toda a narrativa histórica. E Deus, então, vai cumprindo o seu propósito ao longo do tempo e ao longo de pessoas como Abraão, como Moisés, como Josué, e Deus continua a sua missão hoje através de pessoas como eu, como você, como cada um de nós. Amém? Deus nos chamou, irmãos. Deus nos chamou. E a missão e o propósito dele vai se cumprindo na história, e nós fazemos parte disso. Nós também exploramos pontos importantes, eu mencionei agora há pouco,
a partir da experiência desses dois homens, Abraão e Moisés. E uma coisa curiosa e interessante que eu estava pensando ao revisar a mensagem foi que, embora eles fossem chamados por Deus em contextos diferentes, você pode olhar isso tanto no chamado de Abraão como no chamado de Moisés, isso vai ficar claro. Embora Deus chame esses homens em contextos diferentes, ambos fizeram parte da mesma história e ambos tiveram um ponto em comum nas suas experiências. Qual foi esse ponto em comum? Ambos ouviram a voz de Deus. Eles ouviram a voz de Deus, irmãos. E eu falei aqui algumas semanas atrás que todo chamado de Deus exige uma resposta. E eu me lembro que eu disse também que não tem problema se nós ouvirmos a voz de Deus e não respondermos. Sabe por quê? Porque quando nós não respondemos, Deus levanta outras pessoas fiéis que vão cooperar com Ele no cumprimento dos seus propósitos. Com Deus é assim, irmãos. E muitas vezes nós até nos sentimos insubstituíveis no reino de Deus, mas o fato é que no reino de Deus não há pessoas humanas que não sejam insubstituíveis. Nós não somos insubstituíveis. Pelo contrário, Deus levanta, Deus chama e usa aqueles que ouvem a sua voz e respondem o seu chamado. E é muito interessante pensar nisso. Eu não vou pegar esse caminho, só vou fazer uma citação da própria história da Igreja Holiness, do surgimento da história da Igreja Holiness. Foi uma grande celebração em São Paulo. Aqueles que estiveram e acompanharam pelo YouTube tiveram essa percepção, essa noção clara. Irmãos, foi uma grande festa. Foi uma grande celebração. A Igreja Holiness no Brasil se tornou uma igreja centenária. Mas certamente existe toda uma história por trás desses 100 anos. E é fascinante, é fantástico nós olharmos para a história e lembrarmos que um homem chamado Takeo Monobe um dia ouviu a voz de Deus. E não só ouviu, mas como respondeu o chamado do Senhor. Quem viria para o Brasil? E Deus respondeu para ele: sua visão, sua missão. E nós estamos aqui, irmãos, celebramos o centenário. A história continua, a missão não termina. Como nós vemos no vídeo, ela se renova a cada geração que ouve o chamado do Senhor e responde de maneira positiva. Eu fico pensando quantos hoje têm ouvido a voz de Deus e respondido como respondeu Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me. E é muito interessante o texto de Isaías. Já estou me perdendo aqui, percebeu? Estou saindo. É muito interessante o texto de Isaías, porque Deus faz um clamor, Ele conclama uma nação, irmãos. Uma nação inteira. E naquele clamor do Senhor ouve-se uma resposta. No meio de uma nação corrompida pelo pecado, os profetas eram mentirosos. Os próprios amigos de Isaías queriam matá-lo. Mas no clamor de Deus para uma nação, houve uma resposta: eis-me aqui, Senhor, envia-me. E eu fico pensando, irmãos, quantos hoje têm ouvido o clamor de Deus e têm respondido: eis-me aqui, Senhor, me envia. A missão do Senhor continua. Eles ouviram a voz de Deus, e ouvir a voz de Deus é o ponto de partida
que pode nos conectar ao seu propósito. Nós estamos falando muito de propósito, o tema vai nesse sentido, mas eu coloquei aqui, entre parênteses, que pode nos conectar ao chamado, porque depende da nossa resposta, irmãos. Se nós ouvirmos a voz, de novo, a voz de Deus, e não respondermos ao seu chamado, nós não nos conectamos ao seu propósito. Mas aqueles que ouvem e respondem, se conectam ao seu propósito e são usados como instrumento nas mãos de Deus. Outro ponto em destaque é que Deus toma a iniciativa de se revelar a esses homens. Isso é fantástico, e nós vemos isso ao longo das Escrituras. Sempre quem toma a iniciativa de se revelar ao homem é Deus, não é o homem. E Deus então toma a iniciativa, chama esses homens pelo nome, faz promessas a eles e dá a maior e mais importante garantia de que estaria com eles diante dos desafios. Nós vimos isso, eu não vou entrar nesses textos, Gênesis capítulo 15 e Êxodo capítulo 3. Nós vemos que Deus em Gênesis 15 dirige uma palavra a Abraão e diz: olha, eu sou o seu escudo, eu estarei contigo. E lá em Êxodo 3, Deus dirige a palavra a Moisés e diz: Moisés, eu estarei com você. E quando eu paro nesse ponto, irmãos, e penso no chamado de Deus para a sua igreja e nos grandes desafios que nós temos pela frente, eu penso que a maior garantia que nós precisamos para continuar a missão e cooperar no propósito de Deus, nós já temos. E essa garantia é a própria presença de Deus que nos acompanha pelo caminho. Isso é maravilhoso. Essa é a garantia plena e absolutamente segura que nós precisamos para continuar a missão e encarar os desafios. E olha, de fato, nós temos aprendido aqui pela palavra ao longo dessas semanas que o que nós mais encontraremos pelo caminho são desafios, é ou não é? Quando nós pensamos no propósito de Deus, nós não podemos, irmãos, ingenuamente pensar ou criar na nossa mente uma utopia de que, por se tratar de um propósito de Deus, o caminho estará aberto para nós. Pelo contrário, nós encontraremos lutas. Abraão encontrou desafios, encontrou guerras pelo caminho, precisou sair do meio da sua casa, do meio dos seus parentes, precisou se separar do seu sobrinho Ló ao longo da jornada, lembra? Precisou escolher uma terra onde habitar. Ó, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Encontrou desafios. Moisés encontrou desafios, eu vou falar daqui a pouquinho disso. 40 anos que ele passou no deserto, irmãos, foi uma escola de Deus para forjar o caráter, para trabalhar na vida de Moisés. E nós encontraremos desafios. E esses desafios, irmãos, quando nós olhamos para os personagens bíblicos e para suas experiências, nós vemos que muitas vezes são desafios que vão além da nossa força. São gigantes Golias que se colocam na nossa frente e tentam nos intimidar e nos fazer recuar ou paralisar no meio do processo. Mas o fato é, a maior, a mais segura garantia que nós temos para seguir, nós já recebemos. O Senhor está conosco. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala isso. Fala: meu irmão, Deus está contigo nessa. Ele não te abandona nesse processo. E um dos textos lindos nas Escrituras, eu quero ler com você, abre comigo o Evangelho de Mateus, no capítulo 28.
É um texto muito conhecido, mas esse texto, ele é muito significativo, porque ele também marca, Mateus 28, 18 ao 20, ele também marca um período de transição na vida dos discípulos. É muito interessante esse texto, eu não vou entrar nele para eu não me perder aqui na mensagem, mas ele é muito interessante. Se você observar o contexto, você vai ver que Jesus ressuscita, ele é crucificado, ele é condenado, crucificado, e ao terceiro dia ele ressuscita. Mateus 28, 18 ao 20, quando ele ressuscita, ele tem então um encontro com os discípulos. Em outra narrativa, vai mostrar que eles estão na Galileia, onde Jesus iniciou o seu ministério público e desenvolveu uma grande parte do seu ministério público. E é ali que Jesus se encontra com os seus discípulos, e se eu não me engano é Lucas que vai narrar o momento da ascensão de Jesus depois desse encontro. E nesse encontro, nesse momento de transição, o mestre deles, o salvador deles, aquele que havia chamado e formado e preparado os seus discípulos, agora, irmãos, estava ou viraria assunto nos céus, retornaria para os céus. É por isso que é um momento significativo, e é nesse momento que Jesus dirige a palavra para os discípulos. Eu fico pensando que essa palavra era tudo o que eles precisavam naquele momento. E Jesus então diz para eles, então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Interessante que mesmo depois da ressurreição e antes da sua ascensão, Jesus está direcionando os discípulos para a missão. Isso é muito significativo. Olha, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E aí vem a promessa: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha que promessa, irmãos. Num momento de transição, não está aqui nas entrelinhas, mas nas linhas, mas nas entrelinhas nós podemos imaginar. E no Evangelho de João ele relata a tristeza dos discípulos, quando Jesus falava com eles, discursava para eles sobre a sua partida. E eu fico pensando, natural, imagine, irmãos, o seu mestre, o seu Salvador, chama, prepara, forma, caminha com eles há aproximadamente aí 3 anos. E agora Jesus está se aproximando deles para se despedir, para virar assunto nos céus. E é nesse momento que ele dirige uma promessa, que aliás, irmãos, eu arrisco aqui em dizer, é uma promessa que jamais nós devemos perder de vista. É uma promessa de Jesus, preste atenção, que nós precisamos carregar no nosso coração, estampada na nossa mente, todos os dias da nossa vida. E quando a gente vai além do texto, nós vamos perceber que Jesus vai para o céu, mas ele envia o Espírito Santo. E isso é muito importante, irmãos, trazer à tona, porque quando nós vamos olhar as narrativas da igreja, feitas por Lucas no livro de Atos, o que nós vamos perceber é que o Consolador, a presença do Espírito Santo, moveu a igreja para continuar a missão. Ou seja, nós nunca estamos sozinhos na missão, nós nunca estamos sozinhos pelo caminho. Amém? Você crê nisso? Nós nunca estamos sozinhos pelo caminho, irmãos.
eu estarei sempre com vocês. É a presença permanente de Deus conosco. É a presença consoladora do Espírito Santo em nós. É a presença encorajadora do Espírito Santo em nós. No caso de Abraão, a ordem foi para sair da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Gênesis capítulo 12, quando você olha o contexto, você vai perceber que Abraão já havia saído de Ur dos Caldeus e havia se estabelecido em Harã. E é muito interessante porque nesse início, eu não vou entrar, nós já trabalhamos aqui, só recapitulando, nesse início do chamado, nós vemos Abraão emitir um movimento em direção ao propósito de Deus. O texto diz que ele tinha 75 anos, ele sai da sua terra, recolhe a sua mulher, os seus bens e parte para uma terra, irmãos, que ele ainda não sabia que pertenceria aos seus descendentes. Mas o que Abraão ensina e deixa para nós de lição é que quando ele ouve o chamado de Deus, isso é muito interessante, porque ele vive num contexto politeísta, lembra eu falei disso? A Mesopotâmia antiga era foi o berço das civilizações que foram surgindo ao longo da história da humanidade. Hoje não existe mais Ur dos Caldeus, não existe mais Harã, só ficou os resquícios, o sítio arqueológico dessas duas cidades. O Ur fica no atual Iraque e Harã fica no atual, se eu não me engano, Turquia. Mas quando nós olhamos para o texto, nós vemos Abraão emitindo uma movimentação em direção ao chamado, ao propósito de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós, a princípio, eu relatei um exemplo do meu próprio testemunho. Quando Deus me chamou, eu não tinha nitidez, eu não tinha clareza do que estava pela frente. Mas é muito interessante a dinâmica de Deus, porque a partir do momento que nós caminhamos, a partir do momento que nós fazemos movimentos necessários rumo ao seu chamado, Ele vai nos mostrando a direção. E eu fui perceber, lá na frente, eu fui entender, compreender o que era o propósito de Deus na minha vida e quais as dimensões, as proporções desse chamado na minha vida. O que acontece, irmãos, é que o chamado de Deus sempre é radical. Deus nunca te chama para te deixar no mesmo lugar, você já percebeu isso? Deus nunca nos chama, irmãos, para nos isentar dos desafios que tem pela frente, até porque são os desafios, e por meio dos desafios que Ele vai trabalhando na nossa vida. É muito interessante, não vai dar tempo, é tema de outra mensagem, mas é muito interessante perceber a trajetória de Moisés durante os 40 anos pelo deserto. Irmãos, quanta luta! Olha lá as narrativas de Êxodo, lê o livro de Êxodo inteiro, quanta luta! Quanta adversidade, quantos desafios pela frente! Até chegar naquele momento onde eles estão caminhando quando saem do Egito, lembra desse texto? Estão caminhando rumo ao deserto, chegam num determinado local, está diante deles o Mar Vermelho e atrás deles o exército egípcio. E Deus, então, nós conhecemos a história, abre o mar, o povo atravessa em terra seca, os egípcios são afogados e Deus dá grande vitória ao seu povo. O fato é, irmãos, que os desafios, os chamados de Deus sempre nos tiram da nossa zona de conforto. E quando a questão é nos movimentarmos, muitas vezes nós temos dificuldade, irmãos.
Porque muitas vezes nós não queremos deixar, nós não queremos sair dessa zona de estabilidade, de conforto. Eu dei um dos meus exemplos em relação a isso. Mas quando Deus nos chama, preste atenção, grave isso. Quando Deus nos chama, Ele espera de nós uma movimentação necessária rumo aos seus propósitos. E isso não significa que será fácil, mas nós temos uma promessa: Ele estará conosco na jornada. Amém? E aí, nós vemos lá no caso de Moisés, que o contexto foi muito mais complexo e dramático. Nós trabalhamos a semana passada, porque os israelitas, eles haviam se estabelecido no Egito, 75 descendentes de Jacó vão para o Egito, se estabelecem ali. E quando nós olhamos o texto, a gente vê que a única coisa que Israel fez no Egito, que Deus mandou, foi se proliferar. Eles cresceram, se multiplicaram, se tornaram uma grande nação. E a ponto de incomodar Faraó e ele perceber: olha, esse povo está crescendo demais. E se estourar uma guerra, eles vão se aliar aos nossos inimigos e vão escapar daqui do Egito, e nós não teremos mais mão de obra escrava. Eles estavam sendo oprimidos, sujeitos à cruel escravidão. Então Deus decide libertar o seu povo. E quem que Ele chama? Ele chama Moisés. E envia Moisés. Êxodo capítulo 3 em diante. E aí, um dos destaques que eu faço é que nós vimos isso semana passada, é que mesmo Moisés relutando e revelando suas crises, Deus deu provas visíveis que estaria com ele. Irmãos, quando eu olho para o chamado de Moisés, eu fico pensando: puxa, Deus queria que fosse ele mesmo. Porque quando nós olhamos para a resposta de Moisés, a gente vê que ele entra em crise da sua própria identidade. O texto diz lá: quem sou eu, Senhor, para me apresentar diante do grande Faraó e dizer para o seu povo, para ele libertar o seu povo, liberar o seu povo para prestar culto ao Senhor no deserto? Quem sou eu? Em outros momentos, nós vemos Moisés em crise da identidade do próprio Deus. Mas o fato é que Deus insiste com ele, E foi através de Moisés que Deus então libertou o povo do cativeiro. E hoje, irmãos, pode dar mais um enter? Isso, pode, é esse aí mesmo. Eu quero recordar alguns pontos da experiência de Moisés, como eu falei, e quero destacar 2 pontos da experiência de Josué. Relembrando da semana passada, o primeiro ponto é que Deus nos chama a partir do contexto real que nós vivemos. Nós vimos isso, lembra? Semana passada, Moisés, Êxodo capítulo 3, verso 1, Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro, Jetro, quando Deus o chamou. Jesus, lá em Mateus capítulo 4, eu não vou entrar nesses textos por causa do tempo, mas você pode anotar e acompanhar depois. Mateus 4, Jesus chama os discípulos dentro do contexto que eles estavam vivendo. E é muito interessante porque quando Jesus chama eles, alguns deles eram pescadores, e Jesus diz: olha, de pescadores de peixes, eu farei de vocês pescadores de homens. E foi isso que aconteceu mesmo, através dos apóstolos. Muitas e muitas vidas se renderam aos pés de Jesus. O segundo ponto é que Deus toma a iniciativa de libertar o seu povo. Irmãos, Deus é o maior interessado em cumprir os seus propósitos. Pode ter certeza, não sou eu e nem você. É Ele que é o maior interessado em cumprir os seus propósitos. E é isso que Ele fez, Ele liberta os israelitas da escravidão, porque o que Deus faz revela quem Ele é. E o último ponto da experiência de Moisés,
O Espírito Santo ministrou muito o meu coração nesse último ponto. A cooperação é um princípio do reino de Deus. Ou seja, aquela mentalidade, aquela velha mentalidade de centralização, de centralizar a missão em algumas pouquíssimas pessoas. Irmãos, isso é um princípio contrário ao que a palavra de Deus nos ensina. O que a Bíblia nos ensina é que há um princípio, e esse princípio se chama cooperação. Essa mentalidade de centralização não pode ganhar espaço e nem se instalar na igreja. Todos nós fomos chamados para servir e para cooperar na missão. Todos nós fomos chamados, todos nós, preste atenção nisso, todos nós, sem exceção, precisamos de pessoas para caminhar conosco. A fé cristã, irmãos, a começar pela nossa confissão, nós confessamos e cremos no Deus trinitário, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A nossa própria confissão de fé, já pensou, parou para pensar nisso? É uma confissão comunitária, trinitária. E a fé cristã é uma fé de cooperação. A igreja, irmãos, não precisa de concorrentes, a igreja precisa de cooperadores fiéis no trabalho. Todos nós precisamos de pessoas que caminhem conosco. Esses dias, essa semana, de maneira bem específica, eu estava lembrando da importância dos meus companheiros no grupo de discipulado. Eu caminho semanalmente e pretendo caminhar até o dia da minha morte. Com um grupo de pastores, num grupo de pastoreio mútuo, irmãos, como esse grupo, como a presença, a instrução, o caminhar dessas pessoas é importante para mim. E quando eu lembro disso, eu lembro que todos nós na caminhada precisamos de pessoas que caminham ao nosso lado. Não existe, irmãos, super crentes que não precisam de pessoas que caminham ao seu lado. Todos nós precisamos de pessoas que nos ensinem, que nos orientem, que nos encorajem, que nos corrijam, que puxem a nossa orelha quando for necessário. De pessoas que compartilham conosco sua bagagem, a sua experiência de vida. Como isso é importante, como eu tenho aprendido com os meus companheiros. Alguns estão anos-luz à minha frente. Muitos anos-luz à minha frente. E eu estou ali, caminhando com eles e aprendendo com as suas experiências. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, a cooperação é um princípio fundamental para nós cumprirmos a missão e para nós nos desenvolvermos, irmãos. Não caminhe sozinho. Busque pessoas que caminhem ao seu lado. Eu vou falar de Josué daqui a pouco. Não caminhe sozinho. E aí, pode dar enter, por gentileza. Eu quero destacar da experiência de Josué 2 pontos. Isso. Ele também ouviu a voz de Deus, nós lemos aqui no texto, e ouviu num momento de transição crucial, decisivo. E essa transição, esse momento, tinha a ver com o propósito de Deus, irmãos, não tinha a ver com Josué. Muitas vezes, ao longo do meu chamado, eu pensei que o propósito de Deus tinha a ver comigo. Mas depois eu fui aprendendo, irmãos, que o propósito de Deus não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. E com o que Ele quer fazer ao longo da história. E olha, os propósitos de Deus sempre se cumprem. Moisés estava morto. E é muito importante, lá no livro de Deuteronômio, não vou ler, no capítulo 34, verso 8, o povo chora
a morte do seu grande líder. Afinal de contas, perder um grande líder sempre é uma grande perda, ou não é? E eu me lembro, irmãos, 2 momentos na minha vida, o Espírito Santo trouxe isso no meu coração enquanto eu estudava as Escrituras. 2 momentos na minha vida de transição e de dor, e de choro e de luto. Um dos momentos foi quando eu estava no processo de formação teológica, no seminário, processo de formação na minha vida cristã, lá em Guararapes, nós perdemos o nosso pastor. A Paty estava comigo, ela nesse período, ela lembra também, ele adoeceu e faleceu. Irmãos, como é doloroso perder um grande líder. Foi difícil para nós, foi difícil para mim, naquele contexto eu ainda estava em processo de formação, muitas coisas eu não sabia, faltava bagagem, faltava experiência, mas como Deus foi fiel. Como Deus, Ele conduziu, Ele traçou os meios, usou as pessoas, para que a igreja continuasse caminhando. E o outro momento foi a nossa chegada em Três Lagoas. Daqui a pouco nós estamos deixando vocês partindo daqui para o novo campo. Mas, irmãos, quando nós chegamos aqui, eu me lembro, vocês estavam em luto pela partida do líder de vocês. É ou não é? Isso é muito difícil, irmãos. Mas quando eu olho para o texto, olha só, Josué 1, versículo 1 e 2, a missão, o propósito de Deus estava em pleno vigor. E não são as adversidades, as lutas, as dificuldades que vão nos parar no caminho, irmãos. Deuteronômio 34, pode ler lá, o povo chora por Moisés. Passa por um período de 30 dias de luto, chorando pelo líder. Mas quando Deus chama Josué, olha o que Deus diz para ele. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, vá, você e todo esse povo, e se preparem para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. A missão se desenvolve e precisa continuar mesmo diante do choro, do luto e das adversidades, irmãos. Nós precisamos estar preparados para seguir em frente, afinal, os propósitos de Deus, eles vão se cumprir. E eu sei, irmãos, que a nossa tendência humana, natural é essa. Nós muitas vezes nos paralisamos diante das dificuldades. Choramos diante de perdas, isso é natural. Mas Deus chama Josué e diz, olha Josué, agora com você, a minha missão continua. E não pense vocês, irmãos, quando eu sair daqui, a missão vai continuar. Sabe por quê? Porque a missão de Deus continua com você. Você foi chamado para caminhar ao meu lado, para caminhar ao lado do pastor que vai chegar. Você foi chamado, a missão continua. E os propósitos de Deus, eles sempre se cumprem. Com a nossa participação ou sem a nossa participação. A missão continua, irmãos. E o primeiro ponto é esse, a importância de sucessores fiéis no caminho. Irmãos, nenhum líder nasce pronto. Olha para a pessoa que está do seu lado, ajuda ela a não dormir na mensagem. Fala assim, nenhum líder nasce pronto.
Nenhum líder nasce pronto. Nenhum líder nasce preparado para os desafios da missão. Sabia disso? Nós precisamos, queridos, caminhar com pessoas mais experientes, testadas pelo caminho. Pessoas que vão contribuir para a nossa formação, para a nossa preparação. Foi o que aconteceu com Josué. Josué, irmãos, caminhou com Moisés ao longo de toda a sequência do desenvolvimento. Ele estava presente quando Deus escreve os mandamentos para Moisés, lá no Monte Sinai. Ele estava presente na missão, inclusive foi um dos recrutados para entrar em Canaã e fazer uma vistoria da terra e depois apresentar um relatório junto com os outros espias. E eles voltam falando, olha, a terra é boa, hein? Um cacho de uva precisa de 2 homens para carregar. Imagina, irmãos. Eu já falei aqui, né, até num tom de brincadeira esses dias atrás. Falei que se eu tivesse lá, eu ia me esbaldar na uva, hein? Sucessores fiéis são importantíssimos na caminhada, irmãos. E aí, quando a gente olha para a vida de Moisés mais um pouco, a gente vê que a escola que Deus usou para prepará-lo e torná-lo o maior líder da nação foi aonde? Foi no deserto. E eu não vou entrar, não dá tempo, desculpa, de entrar em toda a narrativa, mas quando você olha para a experiência de Moisés no deserto, o que você vê com clareza? Foi difícil, irmãos. Foi um processo longo, doloroso. Sabe quanto tempo durou? 40 anos. Uma caminhada de alguns dias, talvez dependendo da dificuldade, algumas semanas. Deus estendeu por quanto tempo? 40 anos. Nesse tempo, Moisés foi conduzindo a nação de Israel e Deus foi tratando, foi preparando ele. Ele lidou com a rebeldia do povo. Ele lidou com murmurações do povo, com incredulidade, com críticas dos seus próprios irmãos Arão e Miriam. Ah, será que Deus só fala através de Moisés? E nós aqui? E a resposta de Deus para Arão e Miriam foi extraordinária. Pois você vê lá no livro de Números, capítulo 22 ou 27, se eu não me engano, Deus fala, ó, quando eu tenho um profeta, eu falo com ele por meio de visões e revelações, mas não é assim com Moisés. Com Moisés eu falo face a face. Irmãos, Moisés passou tantas lutas. Mas Deus usou as experiências difíceis e dolorosas para moldar o seu caráter. E para fazer dele, prepará-lo para viver os seus propósitos. Josué esteve ao lado de Moisés durante as peregrinações, eu falei disso. Vivenciou experiências importantes que preparou ele para conduzir o povo até Canaã. Um exemplo no Novo Testamento, os 12 homens que Jesus chamou. Muito interessante pensar neles, porque antes de serem apóstolos, eles foram discípulos. Nenhum líder nasce pronto, mas Deus nos chama e vai, queridos, nos preparando pelo caminho. Deus vai tratando o nosso caráter, vai limpando, santificando a nossa vida e vai nos preparando para o propósito que Ele tem para cumprir através de nós. E o segundo ponto é obedecer à lei do Senhor, é a chave
para prosperarmos na missão. Amém? Foi exatamente isso que Deus falou para Josué depois da morte de Moisés. Lá no capítulo 1, versos 6 ao 8, nós já fizemos a leitura. Quando Israel saiu do Egito e chegou ao deserto do Sinai, a primeira ação de Deus foi revelar os 10 mandamentos ao povo. Isso é muito importante. E é muito legal, nós vimos isso no estudo bíblico que nós fechamos já há algumas semanas. Deus poderia ter falado para Moisés, mas ele não só fala, como ele escreve os mandamentos em 2 tábuas de pedra. Moisés quebra depois, Deus dá 2 tábuas novas. Porque de fato a sua lei precisava ser seguida pelo seu povo. E quando eu estava pensando nisso, irmãos, eu lembrei que os 10 mandamentos foram para preservar a liberdade do povo. O destino deles era Canaã. A casa dos cananeus, dos hititas, dos quenezeus, dos jebuseus, dos ferezeus, a lei de Deus era o padrão de conduta a ser seguido pelos israelitas. E quando eu estava lembrando disso, eu me lembrei que o Egito antigo representa o mundo contemporâneo onde nós estamos vivendo. E quando o Espírito Santo me trouxe isso à luz da palavra, isso me chamou muita atenção. Porque, queridos, o Egito antigo representa o mundo contemporâneo. E quando nós olhamos para esse mundo, irmãos, nós vemos os padrões éticos, os padrões morais estão se desintegrando. As ideologias contrárias à lei do Senhor têm arrastado multidões. As ideologias, preste atenção nisso, contra as escrituras, contra a lei de Deus, têm formado famílias totalmente disfuncionais, fora dos padrões de Deus. E infelizmente, irmãos, eu não vou entrar aqui, não cabe, nem dá tempo. As ideologias antibíblicas tem entrado pela porta da igreja e tem se instalado no nosso meio. Hoje nós vemos comunidades cristãs que pelo menos se confessam cristãs, totalmente disfuncionais, totalmente fora dos padrões que Deus estabeleceu na sua palavra. E eu também me lembrei que nós somos o povo da lei de Deus. Amém? E afirmar isso, irmãos, traz para nós uma grande responsabilidade. Quando nós afirmamos que nós somos o povo da lei de Deus, isso que significa, irmãos, que essa lei dita as regras, constrói os nossos pensamentos e reflete na nossa maneira de viver entre nós e além de nós. Quando nós falamos que nós somos o povo da lei de Deus, isso significa, irmãos, que a nossa casa é conduzida por um padrão definitivo, que é a palavra de Deus. Isso significa que a comunidade onde nós estamos servindo e caminhando, ela tem um padrão a seguir. Esse padrão não é o que eu penso, não é o que você pensa, não é o que você acha legal, importante, não é o que nós vemos na cultura, na sociedade, mas é o que nós encontramos na palavra de Deus. Jesus disse para os seus discípulos, João 14, 21, que aqueles que o amam obedecem a sua palavra. O apóstolo Paulo alertou Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, 14 ao 17. Pode anotar e ler durante a semana. Ele alerta Timóteo sobre a impiedade e a decadência dos homens nos últimos dias. E então, depois de alertar Timóteo, ele encoraja ele a permanecer nas sagradas escrituras. Paulo chama a lei de sagradas letras.
E ele diz para Timóteo, seu amado filho na fé, permanece firme nas coisas que você aprendeu, Timóteo. Persevera nessas coisas. A palavra de Deus, irmãos, nos torna sábios para vivermos no mundo. E eu quero concluir, pode dar um enter, chamar a sua atenção para dois movimentos importantes que todos nós precisamos durante a nossa transição. Primeiro, é que nós precisamos prestar atenção e investir na formação de novos líderes. Sabe que há uma discussão na Igreja Holiness exatamente nessa questão. Formação de novos líderes que vão dar fiéis, que vão dar sequência na missão. E eu penso, irmãos, que se nós falharmos nessa tarefa, Deus vai precisar fazer um milagre. Nós precisamos perceber ao longo do caminho pessoas que estão interessadas e dispostas a servirem o propósito de Deus. Eu lembro no início da minha conversão, os meus pastores prestavam muita atenção nisso. E eles iam então observando no rebanho, como aquele pastor que observa as ovelhas no campo. E eles investiram na minha vida, é por isso que hoje eu estou aqui. Quem é o Josué que está ao seu lado? Você está disposto a caminhar com ele e investir na sua formação? Meu lado aqui não tem Josué não, pastor, mas tem Amiti. Do meu lado não tem Josué, mas tem Patrícia, Raquel, Guilherme, Dalmo, Cleison, Luana. Quem é o Josué que está ao seu lado? E segundo, e vou fechar com isso, ser próspero e bem-sucedido durante a missão e durante toda a jornada é fruto de uma vida inteira de compromisso e obediência à palavra de Deus. Um dos meus sonhos, esses dias alguém perguntou para mim, pastor, quais são os seus sonhos? Eu dei algumas respostas ali, rápida para a pessoa, mas um dos meus alvos, irmãos, é chegar no fim da carreira, como chegou, por exemplo, o apóstolo Paulo, que foi fundando a igreja ao longo do caminho, que foi formando discípulos amados ao longo do caminho, que deixou líder para a igreja. Para você ter uma noção, a igreja em Éfeso, sabe quem foi um dos pastores? Timóteo. Outros membros importantes ali, Maria, mãe de Jesus, eu falo às vezes brincando, eu falo, irmão, você tem igreja que eu queria ser membro, era a igreja em Éfeso. O meu alvo, irmãos, é chegar no fim da carreira e dizer, olha, eu completei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Eu fui deixando bom exemplo pelo caminho, eu fui formando novos líderes pelo caminho, pessoas caminharam ao meu lado, cresceram comigo, se desenvolveram, hoje são líderes de igreja. Eu tenho orgulho de citar o pastor Nelson, hoje é pastor na igreja em Rondonópolis. E outras pessoas, irmãos, que caminham ao meu lado, que caminharam ao meu lado, que foram sendo formadas. E tem uma coisa, nós precisamos investir em novas vidas. E se nós queremos ser bem-sucedidos, o fruto é obedecer a palavra de Deus sempre.
sempre até o fim da jornada. Olha o que Deus disse para Josué, Josué 1:7. Não disse Deus para Josué: tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda. Isso significa, irmãos, que certamente obstáculos surgirão pelo caminho. E se nós nos descuidarmos por um momento que seja, isso pode nos levar a um desvio sério de percurso. Nós estamos no mundo, mas nós não somos no mundo. Nós estamos no Egito, que é a representação aqui, segundo o texto, do mundo atual, mas o nosso destino é a pátria celestial. Nós somos peregrinos, conforme Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 2. Nós somos peregrinos nesse mundo, irmãos. A nossa pátria não é aqui. Nós estamos, de fato, de passagem, num período de transição. E, portanto, dá mais um enter, eu quero ler junto com vocês esse texto. A instrução de Deus para Josué, ela continua sendo a mesma para nós. Vamos ler junto? Fica de pé no seu lugar. Vamos ler juntos. Vamos lá. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Amém. Feche os seus olhos. Eu quero ter uma palavra de oração junto com vocês. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Aqueles que vão acompanhar a mensagem posteriormente, que você seja encorajado e ministrado pela palavra de Deus. Mas nós que permanecemos aqui,